vai partir para o próximo tópico nosso. Enquanto abre aqui, deixa eu ir comentando um pouco. Eu estou abrindo o whiteboard, mas às vezes ele demora um pouco para abrir. Vamos lá. O próximo tópico nosso vai ser calcular a resistência de barras submetidas à flexão. Quem olhou aquele material que eu enviei? Aquela apostilinha minha que está com 3 ou 4 capítulos só. Que define tensão, define alongamento, faz os cálculos de tensão, depois fala de coeficiente de segurança. Alguém olhou aquele material? Ok. Naquele material tem bastante exercício para vocês praticarem. Então é bom dar uma olhada naquele material lá para praticar. E aí a próxima coisa que teria para conversar lá, para colocar no material, que é o que vai ser a nossa aula de hoje, é a parte de momento fletor. Eu preciso do secador. Deixa eu fazer. O professor Antônio Carlos ensinou vocês a fazerem cálculo de reação no apoio no semestre passado? Quando tem uma barra assim. E aí eu coloco uma força aqui em cima. Como que eu calculo a força que aparece aqui? Bom, como não tem resposta, eu acredito que sim, né? Então a gente vai fazer um exercício só para praticar. Então vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B. Vamos dizer que eu tenho aqui uma força de 2.000 newton. Aqui eu tenho uma distância de 100 milímetros. Aqui eu tenho uma distância de 400 milímetros. Como é que eu calculo, então, a força que aparece aqui? Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem
um eixo com uma engrenagem no meio, e eu tenho aqui no ponto A um rolamento, ponto B outro rolamento. E no meio é a força que a engrenagem faz no eixo. É um exemplo de barra carregada dessa maneira. Ou numa ponte, quando você tem um caminhão passando, um carro passando. Você tem lá o primeiro pilar, o segundo pilar, pilar A, pilar B, e você tem a carga lá no meio. Vocês sabem como é que calcula RA e RB? Pessoal, vocês não vão respondendo, eu vou andando. Eu vou indo para frente. Se ninguém se manifesta, está todo mundo entendendo, está tudo muito fácil, eu vou em frente. Eu não sei não. Ah, tem mais alguém que não sabe? Eu não lembro. Então, depois eu faço uma aula particular para Ariel e para Bia, é isso? O resto do pessoal está sabendo? Não, professor, eu também não sei. Também não, professor, não sei Não. também. Vocês podiam fazer um favor para mim, já que vocês não abrem nem a câmera, vocês podiam pelo menos responder quando eu pergunto. Eu não estou fazendo pergunta. Vocês sabem o que é uma pergunta retórica, pessoal? Sim. Então, eu não estou fazendo pergunta retórica. Quando eu estou perguntando de verdade. Quando eu estou fazendo uma pergunta que tem uma certa minúcia por trás, eu faço, essa é uma pergunta do professor Dimas. E quando eu faço uma pergunta retórica, eu não espero resposta. Eu já emendo o comentário. Então, vou pedir um favor para vocês. Quando eu perguntar uma coisa, eu vou pedir que vocês me respondam. Então, pessoal, por que a gente faz isso? Quando a gente tem, por exemplo, imagina que eu tenho um eixo que está suportando uma engrenagem. Quando esse negócio está parado, minha engrenagem vai sair muito feia porque está um pouquinho acima da minha competência desenhar uma engrenagem bem desenhada. Quando a gente tem uma engrenagem assim, vamos dizer que ele está engatado com uma outra engrenagem aqui em cima. Esse é um dos muitos exemplos, tá, pessoal? Tem muita coisa que acontece dessa maneira. Então, vamos dizer que tem essa engrenagem engatada numa outra engrenagem aqui. Então, essa engrenagem aqui faz uma força para baixo e empurra essa engrenagem para baixo. E aqui na ponta, eu tenho um rolamento, e lá na outra ponta eu tenho outro rolamento. E esses caras é que sustentam. Então, como é que eu calculo o esforço, primeiro, no rolamento? Se vocês entrarem no catálogo de rolamento, vocês vão ver lá que ele pede qual que é a força que está atuando no rolamento. Então, primeira coisa, como é que eu calculo a força que está atuando no rolamento? E depois, como é que eu calculo o que está acontecendo no eixo? Para eu ter essas duas informações, eu preciso calcular uma coisa que a gente chama normalmente na física, que é uma parte, nesse caso aqui a física é uma parte super integrante da resistência dos materiais, a gente chama de cálculo das reações nos apoios. Todo mundo já brincou um dia de gangorra, né? Pelo menos eu acredito que todo mundo brincou. Eu vou partir da premissa que todo mundo brincou de gangorra um dia. Então, quando você ia brincar com uma criança menor do que você, não sei se vocês lembram, alguém lembra o que eu fazia quando você ia brincar com uma criança menor na gangorra? Colocava a criança mais para frente. A criança fica mais na ponta e você que é maior, você senta mais próximo do ponto de articulação, né?
Então, Ô, professor, eu tive que ficar pulando. como que Eu é? ficava pulando pra minha irmã ir mais pra baixo, aí eu, na hora que vinha, eu amortecia pra não dar impacto nela. Ah, bom, mas se você queria chegar num equilíbrio, o que você faz? Você põe a criança pequena aqui e o adulto, a criança maior, o adolescente aí, fica mais próximo do centro aqui do apoio. Isso daqui é um caso que a gente tem um apoio único, né? Por isso que funciona a gangorra, por isso que a gangorra vai e vem, porque eu tenho um apoio único. Mas a gente não quer que a nossa engrenagem fique indo e voltando, a gente quer que a nossa engrenagem funcione bonitinho no lugar. Esse cara aqui é dado por uma coisa chamada momento. O equilíbrio na gangorra se dá por uma coisa chamada momento. Momento aqui não tem nada a ver com tempo. Então, vamos dizer, se esse par de pessoas aqui na gangorra, aqui eu tenho uma distância A, aqui eu tenho uma distância B, e essa pessoa aqui é a pessoa A, e essa pessoa aqui é a pessoa B, para essa coisa entrar em equilíbrio, para essa situação, né, para a gangorra ficar equilibrado, a gente tem que ter que o peso do A vezes a distância A tem que ser igual ao peso do B vezes a distância B. Então, a gente chama de momento uma força vezes uma distância. Isso é o momento da força. Agora, percebam que é fundamental, quando eu estou calculando o momento, que eu tenho distância até onde? No caso aqui, eu estou fazendo distância até o eixo de giro da gangorra. Não é uma distância qualquer, é a distância até um apoio. Então, o momento é força vezes uma distância. Que distância? A distância da força até a referência. Então, vamos até escrever isso daqui. Então, para calcularmos o momento de uma força, necessitamos de um ponto de referência. Nossa, ficou esquisito, mas necessitamos, né? Pensei que eu não tinha posto para gravar. Então, como fica isso? Se eu tenho uma força F e eu tenho um ponto de referência, não vou fazer assim, não. Eu tenho um ponto de referência A. Um ponto de referência B e um ponto de referência C. Então, o momento da força F com relação ao ponto A, deixa só
Vou colocar as distâncias aqui no desenho. Vamos chamar essa distância aqui de D1. Essa distância de D2. Essa distância de D3. Então, o momento de F com relação a A é F vezes D1. O momento de F com relação a B é F vezes D2. E o momento de F com relação a C é F vezes D3. Agora, vamos voltar para a barra que eu desenhei lá em cima. Eu tenho uma força F, um ponto A, um ponto B, eu podia pôr aqui no meio um ponto C, um ponto D, eu posso escrever. Por exemplo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui, onde está a força F, de ponto C. Qual que é o momento da força de 2000 com relação ao ponto C? Como? Vou voltar um minuto atrás. Eu falei que o momento da força F com relação ao ponto A é o F vezes a distância do F até o A. O momento do F com relação ao ponto B é o F vezes a distância do F até o B. O momento do F com relação ao C é o F vezes a distância do F até o C. Agora eu estou perguntando, o momento da força de 2000 com relação ao ponto C, quanto é? É 2000 vezes 100? Qual que é a distância do C até a força de 2000? É 0. Então, quanto que é o momento de 2000 com relação ao ponto C? 0. 2000 vezes 0, que é 0. Todo mundo entendeu essa primeira pergunta aí, não? Entendi, pensei que fosse do A até o C. Foi. Então, essa é a minha segunda pergunta. Quanto que é o momento da força F com relação ao ponto A? Agora é 2000 vezes 100. Perfeitamente. Agora é 2000 vezes 100. Quanto que é o momento da força F com relação ao ponto B? 2000 vezes 400. Quanto que é o momento da força RB em relação ao ponto A? É a força que está sendo aplicada no RB é RB. RB é uma força. Isso é uma força. Isso é uma força. Que eu não sei quanto vale, então eu ponho uma letrinha para ela. Isso também. Então seria RB vezes 500. Perfeitamente. Quanto que é o momento do RA com relação ao ponto B? RA vezes 500. Ok. Estamos entendidos até aqui. Só que o momento tem um sinal, e nós vamos convencionar um sinal. Eu vou até escrever em vermelho, porque depois nós vamos ver outras regras de sinal, então essa é importante a gente entender que essa regra de sinal é para momentos externos. Sinal, regra de sinal, não é sinal, regra de sinal. Tinha que inventar um Teams que a gente ditasse e ele fosse escrevendo, né?
com a letra da gente. Quer dizer, podia ser uma letra melhor que a minha também, não precisava de ser feia assim. Regra de sinal para momentos eu vou chamar de momentos externos. Ou seja, o momento de uma força que está fora da barra. A gente vai ver mais para frente que tem forças que estão dentro da barra, mas para as forças que estão fora da barra. Então, assim, se eu tenho um ponto, eu tenho uma barra qualquer. Eu tenho uma força F. E eu tenho um ponto A. Se essa barra aqui, esse ponto A, fosse o centro de uma gangorra, a força F ia fazer a gangorra virar para de que jeito? No sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Perfeito. Se a força... Deixa eu mudar de cor aqui, senão vai ficar tudo muito vermelho. Se a força vou pôr aqui entre aspas, ó, tentar, que tentar é uma coisa consciente, né? Então, a força não tenta nada, a força é uma coisa inconsciente. Girar a barra vou pôr aqui entre parênteses o corpo, depois eu explico esse o corpo. No sentido anti-horário, vou pôr tudo na mesma linha aqui, anti-horário. Com essa história de mudar a regra do hífen, agora não sei se anti-horário tem hífen, não tem hífen, se é junto, se é separado, então eu vou escrever assim. Depois vocês veem de acordo com a regra ortográfica do século XXI como é que é. Aliás, da segunda década do século XXI, porque o pessoal gosta de fazer uma regra a cada 10 anos. Se a força tentar girar a barra ou o corpo no sentido anti-horário, o momento dessa força peraí, faltou uma coisa aqui, né? Eu vou até complementar mais. Então, se a força F tentar girar a barra ou o corpo no sentido anti-horário, com relação a um ponto A, dizemos que o momento
de F com relação a A é negativo. Matematicamente, como é que a gente escreve isso? Matematicamente. Momento de F com relação a A, que é igual a força F vezes a distância. Deixa eu pôr um nome para essa distância aqui. Vou chamar essa distância aqui de D. F vezes D é menor do que zero. Aí eu vou complementar aqui do lado. Não, complementar embaixo. Se a, de novo, aspas, né, tentativa de giro for no sentido horário, M de F sobre A é maior do que zero. Deu para entender essa regrinha aqui? Então eu olho de frente para a minha gangorra. Ah, o Dimas está sentado do lado direito da gangorra, então ele está tentando fazer a gangorra girar no sentido horário. Então o momento dele em relação ao centro da gangorra é um momento positivo. O Antônio Carlos está sentado do lado esquerdo da gangorra. Então o momento dele é negativo. Se o momento do Antônio Carlos, ou seja, a força do Antônio Carlos até o centro da balança, for igual ao momento do Dimas, só que no sentido contrário, quando somar os dois momentos vai dar zero e a balança vai ficar estática. Então, essa é uma condição de equilíbrio semelhante à somatória das forças igual a zero. A somatória dos momentos também tem que ser igual a zero. Vamos voltar para a nossa barra lá no início. Está aqui no canto esquerdo. Vou fazer a continha dela aqui. Então, a gente escreve assim. Se eu quiser saber quanto que é... Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Fazer uma barra mais fácil do que essa, vocês vão saber fazer de cabeça. Se eu tiver uma barra assim, ó. Por exemplo, eu tenho uma barra de 400 milímetros de comprimento. Aqui eu tenho o ponto A. Professor, Oi? você está desenhando? Tô, porque sumiu a imagem? Apareceu agora. Aqui pra mim também tinha sumido. Tava agora voltou. travado. Ah, tá. Apareceu agora. É. Ok. Então, ali eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, parecido com a outra. Só que agora nós temos
uma situação diferente. Se eu tenho uma força externa F, eu vou dizer, por exemplo, 1000 newton. E aqui eu tenho uma força de uma distância de 200. E do lado de cá eu tenho uma distância de 200. E pelo fato de eu ter aquela força F lá, aqui surge uma reação no apoio A e aqui surge uma reação no apoio B, aí a gente dá o nome que a gente quiser. Eu tenho o hábito de pôr reação em A e reação em B. Vocês podem escrever FA, FB, F1, F2, FG, do jeito que vocês quiserem. O nome não importa. O que importa é você saber o que aquele nome representa. Então, RA representa a força que o apoio A tem que fazer e RB representa a força que o apoio B tem que fazer. Vocês estão conseguindo visualizar o que é uma força externa, o que é o apoio A, o que é o apoio B, pessoal? Está difícil de visualizar isso? Está muito abstrato esse negócio. Eu estou conseguindo, professor. Eu tô entendendo. É tranquilo, né? É facinho, é aquilo que eu falei. Imagina uma ponte com um carro em cima, passando a ponte. Então, a força F é o peso do carro, e o RA e o RB são as reações que os pilares da ponte têm que fazer. Tá. Então, se eu tiver desse jeito, né, vamos dizer, agora não é uma gangorra, agora é o contrário, eu tenho uma pinguela e um cara de 100 quilos de massa parou no meio da pinguela. Todo mundo sabe o que é uma pinguela? Eu não, professor. Eu sei. Eu não sei o que é isso, não, cara. O Cleverson, quem mais sabe o que é uma pinguela? Eu nunca nem vi. Eu não sei. Não, você já deve ter visto, só não sabe que você estava vendo uma pinguela. Eu não sei, pelo nome eu não sei o que é, não. Não, isso não é uma pinguela. Isso aqui é uma pinguela. Meu Deus. Isso é uma pinguela. Isso daqui que eles estão mostrando aqui, com guardrail, com tudo, isso não é uma pinguela, imagina. Isso é uma pinguela. Bem Isso. seguro. Meu Deus do céu. Olha aqui a criançada passando a pinguela aqui, ó. Isso é uma pinguela. Tá de bobo. Isso é legal. Isso Coragem. eu passei muito lá no sítio. Coragem. O professor é bom quando chove, a água fica passando por cima, assim, né? Exatamente. Agora, o cara falar que essa ponte aqui, ó, chamar isso daqui de pinguela, pelo amor de Deus, isso daqui é uma ponte. Isso já é um negócio sofisticado, obra de engenharia. Alguém Então, assinou? vamos dizer que o cara está ultrapassando uma pinguela, tem 2 metros de tábua de tauba de um lado, 2 metros de tauba do outro, ele está no meio. Na beirada do rio, quanto de força será que ele está fazendo em cada beirada? O que vocês acham? Não sei se vocês já brincaram, quando era criança, de pegar uma tábua e carregar uma pessoa sentada na tábua, uma pessoa, um carrega de um lado, outro carrega do outro, e um senta no outro. Que? Não, aí Só tem alguém com Não, já barulho falei de fundo, não. tá com o microfone aberto. Meu Deus. Eu gosto de microfone aberto, mas assim, quando tem bastante barulho não fica bom. Vocês conseguem imaginar quanto que é o RA e o RB nesse caso? vão ser os mesmos? Porque estão as mesmas distâncias? E se os dois são o mesmo, quanto que tem que ser, cada um? Lembra da lei de Newton? A lei de Newton diz o seguinte, ó, para um corpo estático ou movimento retilíneo uniforme, a somatória das forças tem que ser igual a 0. Então, se eu tenho essa força de 1000 para baixo, eu tenho que ter uma força de 1000 para cima. E essa força de 1000 vai ser dada por quem? O RA mais o RB. Se eu estou falando que é igual, então... Ô, professor, Oi? mas no caso, então é 1000 de um lado e 1000 do outro, né? Não é 500. Não, se você tiver 1000 e 1000, 1000 mais 1000 dá 2000. E 2000 vai ser maior do que o 1000. Então, esse negócio vai estar acelerando.
Entendi, vai estar subindo, vai estar jogando um ano pra cima. Entendi. Tem que ser a soma, todas as forças que estão para cima tem que ser igual a todas as forças que estão para baixo. Ok? Entendi. Então tá bom. Então agora vamos olhar para o nosso caso aqui. É um pouco mais difícil, né? Se eu estou no meio, é fácil eu imaginar que eu vou estar equilibrando, vou estar fazendo força igual. Mas se eu estou fora do meio, como é que eu faço? Se eu estou fora do meio, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Estou com preguiça de desenhar. Fazer uma gambi. Vou transportar, eu vou copiar esse desenho e vou jogar lá embaixo. Isso se o computador colaborar. Ô, professor. Sim. RA é igual a RB, que é igual a 500 newton? Sim, RA é 500 newton, RB é 500 newton. Então, RA mais RB dá 1000. Ah, sim, não. Beleza. Certo? Tudo bem. Agora, se a gente tiver uma coisa que é um pouquinho mais complexa, como essa daqui, aí eu tenho que parar um pouco para pensar. Aquele risco vermelho ficou a mais ali, né? Esquece aquele risco vermelho aqui, foi um... Não vou voltar para trás para pagar. Aí eu vou usar aqui duas equações. As duas equações são da lei de Newton, das leis de Newton. Eu vou usar somatória das forças igual a zero. E normalmente a gente separa as forças em forças no sentido x e forças no sentido y. Deixa eu fazer isso para lá. Então, somatória das forças igual a zero. E aí, a gente separa esses caras aqui em forças no sentido y, forças no sentido x, eixo cartesiano. E aí a gente pode presta atenção que aqui eu estou falando que é um vetor, mas aí se eu separo todas as forças que estão em x e todas as forças que estão em y, eu posso dizer somatório das forças em x é igual a zero, e aí não precisa do sinal de vetor, porque todas as forças estão na mesma direção, e somatória das forças em y é igual a zero. Também não preciso do vetor, porque está tudo na mesma direção. Aqui está tudo na direção y, aqui está tudo na direção x. E se eu fiz assim, né, se eu tiver alguma força oblíqua aqui, eu tenho que separar ela em x e y. Né? Se tiver alguma força de fianco, né, de enviés, eu tenho que separar em x e y. Então, essa é uma lei que a gente vai usar. A outra lei que a gente vai usar é a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. E lembra que eu falei, tem momento positivo, tem momento negativo. Então, vamos olhar para esse desenho aqui. Como que a gente... Eu já falei para vocês que o bom técnico mecânico é um cara preguiçoso, não falei? Não, isso aí eu não lembro. Nunca contei para vocês? O bom Ainda técnico, não, mas... o bom técnico, ele tem duas características. A primeira característica é que ele é um cara preguiçoso. A segunda é que ele gosta de fazer serviço bem feito. Então, a segunda é mais importante que a primeira. Você não pode deixar a sua preguiça ser mais importante que o seu capricho. Se você é preguiçoso, mas você gosta de fazer bem feito, você vai procurar fazer bem feito com o mínimo esforço. Então você vai parar para pensar como que eu vou fazer pouco esforço para fazer bem feito isso.
O Então, eu vou famoso tiro contar. certo. Nesse caso aqui, como é que você faz pouco esforço para fazer bem feito? Alguém fez um comentário aí? O famoso tiro certo. Exatamente. É o tiro certo. Você não pode ficar perdendo tempo. E se você dá tiro certo quando você faz pontaria. Você não pode ser que nem... Tem alguns jogadores de futebol que o cara baixa a cabeça e vai em frente, seja o que Deus quiser, né? O cara nem olha o que está acontecendo, não vê o resto do jogo. Não pode ser assim. Então, o tiro certo é o seguinte, nós vamos pegar como referência ou o ponto A ou o ponto B. Se eu pegar o ponto C, olha que esquisito que vai ficar. Vou mostrar aqui, ponto C. Então, solução ruim. Difícil. Então, a solução difícil é assim. Eu vou fazer primeiro somatória das forças igual a zero. Aí eu separo esse cara aqui em somatória... Opa! Somatória das forças em x igual a zero, como eu não tenho nenhuma força em x, não tem nenhuma força nesse sentido aqui, né? Ó, aqui é o sentido x, tem nenhuma força, então solução trivial zero igual a zero. Essa equação não ajuda a gente em nada. E eu tenho uma outra, que é somatória das forças no sentido y igual a zero. Opa, estou cheio de força em y aqui, tenho RA, RB e o 2000 em y. Então, o que eu tenho? E se você pensar em y, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, a força RA está para cima, ela é positiva. Então, eu tenho que RA mais RB menos 2000. Por que menos 2000? É mais uma força negativa, mais menos 2000. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu estou somando, porque é a somatória das forças, uma força que é negativa, mais menos 2000. É igual a zero. Ou RA mais RB tem que ser igual a 2000. Até aí morreu Neves. Mas não resolvi, porque não tem saída. Aí eu vou pegar somatória dos momentos com relação ao ponto C é igual a zero também. E a gente sempre escreve assim, ó, somatória dos momentos com relação... Então, o C é a minha referência. Então, eu vou pegar todas as forças com relação ao ponto C. O que eu tenho? RA, eu vou da esquerda para a direita, vezes o 100. O RA com relação ao ponto C está tentando fazer a barra girar no sentido horário ou anti-horário, pessoal? Horário. Então ela é positiva. Mais a força de 2000 vezes a distância do 2000 até o C. Quanto que é? É zero. Zero. Todo mundo viu zero aí? Alguém não viu zero? Se alguém não viu por que é zero, me fala. Aí, mais... Professor, eu não vi. Eu acho que eu perdi essa parte. Ah, tá ok. Olha o ponto C aqui, é a Evelyn que falou, né? Olha o ponto C, Evelyn. Qual que é a distância de uma força que está aqui até o ponto C? A força está passando pelo C, tá vendo? Então, a distância dela até o ponto C é zero. Já a força RA que está aqui, deixa eu tentar recobrir ela de vermelho.
a força RA e a força RB, elas estão a uma certa distância. O RB está a 400 milímetros do C e o RA está a 100 milímetros do C. Entendeu, Evelyn? Entendi, professor. Beleza. Obrigada. Obrigado, eu. Então, o RA... Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, só para conseguir pôr tudo na mesma tela. E o RB? Qual que é a distância do RB até o ponto C? 400. Agora, a reação B, com relação ao ponto C, está tentando girar a barra no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Portanto, ao momento, Negativo. então, é menos RB vezes 400. Por quê? Porque se eu deixar aqui o RB é um número positivo, 400 é positivo, ficaria positivo, mas eu sei que ele é negativo, então é mais uma coisa negativa. Alguém tinha feito uma pergunta enquanto eu estava falando. Pode falar agora. Eu te chamei, mas você já respondeu a minha pergunta. Ah, você ia falar, mas não é para ser negativo? Era isso? Mas eu ia falar porque a gente tá estamos indo do B ao C, tipo, tá andando para trás, vamos dizer assim. Não, eu comecei num canto da barra, ó, e fui andando para a direita. Comecei no RA, depois no 2000, depois no RB. É que eu achei que... eu baguncei tudo. Tá, a ordem que eu somar as coisas aqui não vai fazer diferença. Eu só faço nessa ordem para não me perder. Eu começo numa ponta, vou até a outra. Mas é só para não me perder. É do eixo X, entendeu? Eu tô andando no X, mas as forças estão em Y, né? Então, aí agora que eu pensei nisso. Mas é por isso que eu tinha pensado aquilo e eu ia perguntar. Tá. Tem mais alguma força além do RA, do 2000 e do RB? Nenhuma, né? São as únicas forças. Eu só posso ter força aí, ou força gravitacional ou força de contato. Então, a força de 2000 é uma força de contato com a barra, que foi gerada pela gravidade, e a força RB. Então, isso tudo aqui que eu escrevi tem que somar zero. Aí, aqui é zero. Então, tem uma equação que fica assim, ó. Opa. RA vezes 100 menos RB vezes 400 é igual a zero. Eu não sei quantos de vocês vão se lembrar lá da matemática. Eu tenho aqui uma equação 1, aqui uma equação 2, tenho a incógnita RA, a incógnita RB, desculpa, a 1 não é aquela ali não, a 1 é de baixo. Eu tenho uma incógnita RA, uma incógnita RB, e aí eu posso fazer por substituição, né? Eu posso escrever assim, ó. Eu posso pegar a equação 1 e modificar ela desse jeito. Deixa eu até deixar com cor diferente mesmo. Eu posso modificar ela e escrever assim, RA vezes 100 é igual RB vezes 400. Aí eu passo 100 dividindo, fica RA é igual 4 vezes RB. Passei o 100 dividindo, já fiz 400 dividido por 100, deu 4, passei o 4 para frente. E aí eu pego esse daqui, eu vou chamar essa equação aqui de 2', eu pego o 2' e coloco dentro do 1. Então, se eu pegar a equação 2' e jogar dentro da equação 1, o que eu tenho? Eu tenho que RA
mais RB. Opa, deixa eu fazer diferente. Vou fazer o mais fácil. Então, RA, quem que é RA? RA é 4 vezes RB. Então, eu tenho 4 vezes RB. Isso veio daqui, ó. É esse cara aqui. É o RA. Aí, mais o RB é igual a 2.000. Aí eu tenho, então, que 5RB igual a 2.000. RB igual a 2.000 dividido por 5. E, finalmente, RB igual a 400 Newton. Beleza? Agora uma pergunta. Alguém está interessado em aprender a resolver isso mais rápido ou não? Ou esse negócio de preguiça besteira? Faz favor. Certeza. Então, vamos continuar. O que nós vamos fazer? De novo. Só que agora... E veja bem, eu só achei RB ainda. Falta achar RA. Para eu achar RA, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr RA igual a 4 vezes RB, RA igual a 4 vezes 400, RA igual a 600. Professor, se eu não me engano, o Antônio Carlos só ensinou a gente a fazer assim. Será que ele só ensinou ser desse jeito difícil? Será que ele é sádico? Pode ser, o Antônio Carlos tem um pouco de jeito de sádico, né? A gente era uma folha de exercício. Então, agora vamos fazer do jeito fácil, então. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Em vez de fazer somatórias dos momentos com relação a C, eu vou fazer somatória dos momentos com relação a A ou com relação a B, tanto faz. Eu vou começar a somatória dos momentos com relação a A. O Newton nos contava que se esse negócio está parado, ou seja, se a gente está numa situação estática, a somatória dos momentos tem que ser igual a 0. E nós estamos numa situação estática, então isso é um pressuposto, somatória dos momentos igual a 0. Então, agora vamos pegar todas as forças. Primeiro, RA vezes a distância do RA até o ponto A. Quanto que é, Evelyn? O ponto A está aqui, o RA está aqui. Qual que é a distância do ponto A até o RA, Evelyn? Ela respondeu só que saiu baixo, é 0, ela falou. Ela falou 0? Beleza. Então, RA vezes 0. Mais 2.000 vezes a distância do 2.000 até o ponto A. Estou fazendo a somatória dos momentos com relação a A. Então, a distância de todo mundo até o ponto A. 2.000, qual que é a distância da força de 2.000 até o ponto A? Diógenes. Está aí ou não? 100. Sim ou 100? 100. Agora, essa força está tentando girar no sentido horário ou anti-horário? Horário. Então tá beleza, o sinal dela tá beleza. Aí eu tenho mais o RB vezes qual que é a distância do RB até o ponto A? 500. 500. Só que o RB está tentando girar no sentido anti-horário. É negativo. Então vai ser negativo. A gente estabelece uma regra nossa. A gente pode falar horário é positivo ou a gente pode falar anti-horário é positivo. É uma questão de gosto do freguês.
Mas uma vez que o freguês adquiriu aquele gosto, segue aquele gosto para sempre. Então, o que ficou para a gente aqui? Ó? Esse cara aqui ficou 0. Então, ficou assim. 2.000 vezes 100 menos RB vezes 500 igual a 0. Aí eu vou pegar esse menos RB vezes 500, vou somar do lado de cá, vou somar do lado de lá, ou seja, eu vou passar para o outro lado com sinal positivo. Então, vai ficar 2.000 vezes 100 igual RB vezes 500. Agora, eu divido os dois lados por 500, fico 2.000 dividido por 500 vezes 100. Por que por 500, professor? Passei esse 500 aqui dividindo para o lado de lá. Entendeu? Sim. É igual a RB. Ou seja, 2.000 dividido por 500, 4 vezes 100, igual a RB. RB igual 400 Newton. Mas facinho um pouco, não é? Se a gente pensar aqui que tem umas passagens até que dava para ter sido mais rápido, dá uma olhada a outra aqui, ó. Para a gente chegar no RB igual a 400. Quanta conta eu fiz? Professor, Oi. depois tira uma foto do mais difícil, também eu gostaria de copiar para aprender. Eu vou mandar a tela inteira para vocês, como eu costumo fazer. Aliás, eu fiz um comentário, ninguém não deu nenhum comentário sobre o meu comentário, né? Que eu falei que semana passada todos os vídeos foram subidos, tá? Vocês repararam nesse detalhe aí? Alguém viu? Como? Curtou aqui, professor. Todos os vídeos da semana passada, que foram gravados no Teams, eu subi na respectiva matéria. Ou direto o vídeo do professor Vanderlei é dele, então eu não pus no meu YouTube, eu subi direto. O vídeo do professor Dione é dele, então eu subi direto. E os meus eu subi pelo YouTube. Beleza, professor. Tá? Eu vou Professor, só uma pergunta. aproveitar Qual que é esse o seu canal momento no para YouTube? dividir a gravação.